Vamos resolver o rascunho 43, cujo enunciado é: um prisma quadrangular regular e um cilindro reto têm a mesma altura e o mesmo volume. Sabendo que a área lateral do prisma é 2 raiz de π sobre π cm², calcule a área lateral do cilindro e diga o número de soluções possíveis. À linha 2, se a área lateral do prisma for uma unidade de área, qual é a área lateral do cilindro e diga o número de soluções possíveis. Portanto, sabendo que o volume do prisma quadrangular é exatamente igual ao do cilindro reto e que tem a mesma altura, podemos obter a relação entre o lado da base do prisma e o raio da base do respectivo cilindro. Sabemos que o volume do prisma é a área da base vezes a altura, isto é, A vezes A, portanto, a aresta A vezes A vezes a altura, e o volume do cilindro é a área da base, que é πr ao quadrado, que é o círculo, vezes a altura. Sabemos que os dois volumes são iguais, podemos substituir então o volume do prisma por A ao quadrado vezes H, o volume do cilindro por πr ao quadrado vezes H, o H simplifica-se em ambos os membros, obtemos A ao quadrado é igual a πr ao quadrado, ou seja, A é igual a raiz quadrada de πr ao quadrado. O r ao quadrado passa para o exterior da raiz, simplificando o expoente com o índice da raiz, fica A igual a r raiz de π. Sabemos que a área lateral do prisma é 4 vezes a área deste retângulo, portanto temos 4 retângulos, a área lateral. A área lateral do cilindro planificado é um retângulo de comprimento 2πr e de largura igual à altura, h. Sabemos que a área lateral do prisma é um dado do problema, é 2 raiz de π sobre π, cm², e que a relação entre a área e o raio é igual a r raiz de π. Substituindo aqui em cima, na primeira equação, a área lateral do prisma pelo valor, do seu valor, 2 raiz de π sobre π, e o valor de A por r raiz de π, desenvolvendo a expressão, nós obtemos RH é igual a 1 sobre 2 raiz de π. Sabemos que a área lateral do cilindro então é 2πr vezes h, ou seja, pondo em evidência aqui a expressão de modo a termos o produto RH, que nós conhecemos, RH igual a 1 sobre 2π, obtemos 2π vezes RH. Substituindo o RH por 1 sobre 2π, obtemos que a área lateral do cilindro é igual a 1 cm². Quantas soluções é que existem? Vamos ver que existem infinitos pares de soluções HA. A área lateral do cilindro é uma unidade de área, como nós vimos, 1 cm², neste caso. Portanto, a área lateral do cilindro é igual a 2πr vezes H, o A é igual a R raiz de π, resolvendo em ordem a R, nós obtemos R é igual a sobre raiz de π, e substituindo lá em cima o R por A sobre raiz de π, nós obtemos uma relação entre H e A. Existem infinitos pares, portanto, se substituirmos o A por 0.1, obtemos H igual a 2.820 e por aí fora. Temos aqui 5 valores e os respectivos sólidos no GeoGebra. Portanto, este corresponde a A igual a 0,1, este é igual a 0,2, A 0,3, A 0,4 e este A 0,5. Esta é a primeira situação. Se A é igual a 0.1, o H é igual a 2.82. O que é que significa? Significa que nós temos um seletor A, onde nós escolhemos o valor de A e o seletor H é automaticamente posicionado no valor correspondente, tendo em conta a relação que nós vimos no slide anterior, que é esta, né? Neste caso obtemos a área lateral do cilindro é uma unidade de área, que é o dado de partida, e a área lateral do prisma é igual a 1.128. Se A for igual a 0,2, o H é igual a 1.41, cá está. A área lateral do cilindro continua a ser uma unidade de área. Se o A for igual a 0,3, nós temos o H igual a 0.94, cá está, o H 0.94. Se o A for 0,4, o H é igual a 0,705, cá está, aqui. E se o A for 0,5, nós obtemos 0.564. Como nós vemos, o número de pares
AH que satisfazem estas condições é um número infinito. Não é? Relativamente à segunda questão, pergunta se a área lateral do prisma for uma unidade de área, qual será a área lateral do cilindro. Portanto, partindo deste dado, sabendo que a área lateral do prisma é 4 vezes AH e que a relação entre A e R é igual a R raiz de π, e que a área lateral do cilindro é igual a 2π RH, substituindo o A por R raiz de π, nós obtemos que a área lateral do prisma é igual a 4 raiz de π vezes RH. Sabendo que a área lateral do prisma é igual a uma unidade de área, que é o dado de partida, e igual a 4 raiz de π vezes RH, resolvendo em ordem a RH, nós obtemos que RH é igual a 1 sobre 4 raiz de π, ou seja, 0.14105 unidades de área. Substituindo na forma da área lateral do cilindro o RH por 0.14105, nós obtemos a área lateral do cilindro igual a 0.886 unidades de área. Portanto, quando a área lateral do prisma tem uma unidade de área, a área lateral do cilindro corresponde a 0.886 unidades de área. Quantas soluções existem, nós vamos verificar que também existem infinitas, não é? Sabemos que a área lateral do prisma é igual a uma unidade de área e essa área lateral é 4 vezes AH, resolvendo em ordem H, nós obtemos H é igual a 1 sobre 4A. E vamos ver, portanto, para cada valor que nós atribuímos a A, nós obtemos o respectivo valor de H. Temos aqui 5 exemplos, A variando de 0.1 a 0.5 e os respectivos valores de H. Temos aqui os várias visualizações no GeoGebra. No primeiro caso temos 0.1, A igual a 0.1, o H corresponde a 2.5. Temos aqui os dois sólidos. Se A for igual a 0,2, o H é igual a 1.25. Reparemos que a área lateral do cilindro é sempre 0.886 unidades de área, não é? Se o A for igual a 0,3, temos 0.833. Existe uma relação constante entre a área lateral do prisma e a área lateral do cilindro, mas existem infinitas soluções. No caso de A ser igual a 0,4, nós obtemos o H igual a 0,625. Temos esta situação aqui. E, finalmente, se o A for igual a 0,5, nós obtemos o H igual a 0,5. É esta situação. Vamos então ver esta relação dinâmica entre o volume do prisma e o volume do cilindro em termos de GeoGebra. Podemos analisar dinamicamente no GeoGebra a relação entre o volume do prisma e o volume do cilindro. Por exemplo, no caso do dado problema, isto é, se a área lateral do prisma for igual a 2 raiz de π sobre π, nós temos esta situação, em que o volume do prisma é igual a 0,08 unidades de volume, o volume do cilindro é igual a 0,08 unidades de volume também, neste caso podiam ser centímetros cúbicos, a área lateral do prisma 1.128 unidades de área, ou centímetros quadrados, a área lateral do cilindro seria uma unidade de área, portanto, neste caso 1 centímetro quadrado. Depois podemos ter as duas variantes, não é? Isto é, se a área lateral do cilindro for uma unidade de área, nós temos infinitas soluções. Nós temos aqui algumas delas, não é? Temos a primeira, que nós verificamos aqui, em que A é igual a 0,1, a segunda A é 0,2, a terceira 0,3, a quarta 0,4 e a quinta 0,5. Em todas elas nós verificamos que o volume, a área lateral do prisma é igual sempre a 1.128 unidades de área e a área lateral do cilindro é igual a uma unidade de área. Não é? Temos de verificar que eles variam, mas as áreas laterais mantêm-se constantes. Temos várias situações. No caso inverso, isto é, se tivermos a área lateral do prisma igual a uma unidade de área e a respectiva área em termos lateral do cilindro é 0.886 unidades de área. Também existem infinitas soluções, temos aqui 5 delas. Para A igual a 0,1 temos esta situação, 0,2, 0,3,
0,4 e 0,5. Não é?